Olá pessoal, boa tarde. Olá Ivna, boa tarde, bem-vinda. Olá, acho que entrei, né? Agora, Sim, pronto. Me escuta bem? estou bem, estou escutando bem. Você também me escuta bem? Também, escuto sim. Oi, Cris, tinha perguntado já, cadê? Estou aqui. E aí, como você está, Ivna? Bom, né? Eu acho que quando a gente faz essa pergunta, hoje em dia, como o outro está, é impossível não pensarmos em sair daquele automatismo, né? De responder que, tá tudo bem, estamos bem, enfim. Na verdade, estamos bem na medida do que é possível estar, né? Então, estou bem, estou com saúde. Aproveito para perguntar como você está também, desejar muita saúde. Mas eu acho que tem muitas questões aí sanitárias, psíquicas, sociais, que não nos deixam estar efetivamente bem, né? Sem dúvida. Na medida do possível, a gente, principalmente nos últimos dias, né, que estávamos todos passando por processo de adaptação, se a gente for pensar só no nosso mundinho particular, né? E aí, pensando no âmbito geral, realmente é quase que impossível ficar bem, né? Quando a gente sabe de como que estão os nossos colegas, vizinhos, que inclusive não têm um trabalho formal, né? E aí toda a dificuldade social, que inclusive vai ser um pouco do tema que a gente vai conversar hoje, né? E aí vamos esperar entrar mais um pouquinho, né? Porque faltam 3 minutos do horário que a É, a gente gente, a gente havia entrou um pouquinho anunciado. antes, né? E aí, mas aí a gente já pode ir falando, né, que a nossa conversa hoje ela vai ser dividida em três partes, né? Inicialmente a gente vai conhecer um pouco da Ivna, da trajetória dela dentro da psicologia clínica, né? Hoje a gente está iniciando um novo programa, né, um projeto de extensão da psicologia da FVJ, que é o Insight FVJ. A proposta do Insight é que a gente traga diferentes profissionais de psicologia para falar um pouco das áreas, né, das múltiplas áreas de atuação. Então, é um projeto que se inicia esse semestre. A gente vai iniciar nesse formato, né, remoto, utilizando, então, a página da FVJ. E aí, na verdade, na comunicação, né, no processo de divulgação, muitos alunos, inclusive, sinalizaram isso como uma possibilidade de continuação do projeto, mesmo quando a gente retornar às atividades presenciais, pela facilidade de ter comunicação com profissionais. Por exemplo, estou eu aqui em Aracati, você em Fortaleza, né? E aí sua agenda corridíssima talvez não fosse possível, mesmo em condições, né, de normalidade, colocando essa normalidade entre aspas, né, que você tivesse presente aqui conosco em Aracati. Então, também o programa acontecer dessa forma vai ser um facilitador, né? A ideia é que a gente inicie primeiro com áreas de atuação. Então, hoje nós teremos psicologia clínica, e aí a Ivna também vai falar um pouco de psicanálise, né? E nas próximas nós teremos psicologia hospitalar, né? E neuropsicologia, psicologia escolar, psicologia da educação, teremos também sobre psicologia jurídica, enfim, a gente vai, psicologia organizacional do trabalho, vamos vendo cada uma dessas áreas. E futuramente, no segundo momento do Insight, nós começaremos a também ter essas conversas com abordagens. Né? São muitas as abordagens. Né? Eu vi uma última catalogação que tinha centenas de abordagens, mas aí a gente vai começar pelas essas abordagens clássicas, que inclusive hoje você vai falar um pouco de uma delas, né? E, e é isso. A ideia é que a gente possa conversar, ter momentos então para conversar sobre psicologia. Já adianto a vocês, né, que foi me passado que o tempo de live, né, ele é de no máximo 1 hora. Então, caso estipule, né, até porque Ivo também tem compromisso logo depois, mas se tiver muitas dúvidas, a gente pode ou marcar um outro momento, né, ou fazer uma outra live rapidinho ali de 10 minutos para fazer um encerramento, caso a gente não consiga encerrar dentro desse tempo aqui estabelecido, certo? Ivna,
às 16 horas, exatamente agora, sendo pontual. Não sei se no seu relógio tá, no meu tá aqui, 16 horas. Está, querido, pontualidade britânica, cearense no caso. Então a gente pode começar com as nossas apresentações, né? Eu me chamo Maia, estou na coordenação do curso de Psicologia da FBJ, sou professor da casa há alguns anos, sou mestre em saúde coletiva, né? E sou especialista em saúde do idoso e também em saúde mental. Eu tenho uma experiência na área clínica, que é bem curta, vou retornar agora a essa atuação clínica aqui no município de Aracati. E atualmente estou com disciplinas mais voltadas para aprendizagem e as disciplinas de introdução do curso. Ivna, por Olá! favor, apresente-se. Então, boa tarde, né? Boa tarde a Maia, boa tarde a todas e todos aqui nessa live. Já vi, assim, que tem muitos comentários de quem está entrando. Não dá, é humanamente possível para a gente ir olhando todos, mas, enfim, olharei com calma e me disponibilizarei também a ficar vendo aí as perguntas, o que vocês forem falando, certo? Mas já vi pessoas queridíssimas, tanto aí de Aracati, meus ex-alunos da FVJ, meus ex e atuais alunos da Unifor também, então... colegas de trabalho, gratidão pela presença de vocês, certo? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Maia. E aí eu vou até pedir, Maia, que eu não tenho mais como ver aqui, para me ajudar aí no controle do tempo também. Ok. Então, eu vou, em primeiro lugar, agradecer ao teu convite, né? Assim, falar do carinho enorme que eu tenho por você, pela FVJ. Foi um lugar que me acolheu muito, no qual eu vivi experiências maravilhosas durante esse tempo que eu morei aí, né, no município de Aracati. Então, me sinto muito lisonjeada e muito grata de poder retornar a esse momento de um bate-papo, ainda que virtual, né? Mas, como você disse, talvez não fosse possível estarmos juntos, nos encontrarmos, se não fosse também essa modalidade virtual. Então, maravilha isso, tá? E muita gratidão mesmo. E aí, conforme Maia falou, né, gente, a gente vai dividir em 3 momentos. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Alguns de vocês que já me conhecem vão escutar as mesmas coisas, né? Aguentem aí. E a gente vai fazer um segundo e um terceiro momentos que vão dizer respeito à psicologia clínica de um modo geral, mas já visando destacar a diferença dessa prática clínica psicológica para a prática clínica psicanalítica, certo? E aí eu vou falar do meu percurso também como psicanalista. Então, hoje a gente vai demarcar algumas diferenciações. E, obviamente, que a gente vai tentar, dentro desse tempo, que é pouco, sermos, assim, mais objetivos e claros, mas também eu vou tentar aprofundar algumas coisas da prática clínica. Então, a gente vai mesclar aí assuntos mais introdutórios e, obviamente, vamos falar de especificidades da clínica, inclusive nesse momento de pandemia. Eu acho que não temos, né, Maia, como... E nem teríamos por que nos furtar de falar sobre a clínica, de um modo geral, tanto da psicologia quanto da psicanálise, nesse momento pandêmico. E que nos coloca muitos desafios. Sim, deixa eu só dar uma orientação, né? A gente já está aqui com 64 pessoas conosco. E que essas pessoas, existe aí embaixo uma interrogaçãozinha, né? Uns cards de interrogação. E aí, dúvidas que vocês possam ter, né? Continue com os comentários, tá ótimo. Já falaram aqui de Ivna maravilhosa, melhor professora do mundo. Amo, né? Vocês! Mas perguntas específicas vocês podem colocar aqui, que vai facilitar, porque aí eu tenho como acionar só essas perguntas. Então, meio que organiza pra gente, ok? Ah, ótimo. Ótimo saber disso. E aproveito também para parabenizar o projeto, né? Eu fiquei muito feliz de saber que os alunos já estão pedindo uma continuidade, que mesmo após, né, no mundo pós-pandemia, eu acho que a gente já está aprendendo também a lidar com as ferramentas virtuais de outro modo. Quisemos tanto, almejamos tanto a virtualização, né, dos nossos contatos, que agora, de fato, precisamos. Então, eu acho que mesmo no mundo pós-pandêmico, nós vamos estar aí muito mais inteirados e articulados com essas ferramentas para melhor utilizá-las, né? Então, eu fico muito feliz de que esse projeto vá continuar e fico feliz de estar aqui dando início a ele junto com você também. Bom, e ótimo saber essa questão das perguntas, porque aí Maia vai me passando e eu acho que a gente acaba deixando de um modo mais claro, não é isso? Sim.
Então vamos lá, tá? Vou passar para esse primeiro momento da minha apresentação. Como o Maia falou, meu nome é Írvina, me chamo Írvina Sampaio, sou psicóloga de formação, né? Me graduei em psicologia, sou psicanalista, e aí a gente vai entender hoje as diferenças. Então, atuo na clínica psicanalítica, vai fazer agora 12 anos, né? E, além disso, tive experiências em outras áreas da psicologia, como psicóloga já formada, né? Nas áreas social, então eu já coordenei o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, aí no Litoral Leste também, na minha querida Cascavel também, assim como Aracati, né? Já tive essas experiências de trabalho por essa parte litorânea do nosso Ceará. Já trabalhei também com o Juizado da Infância e da Juventude, também na área social, não foi exatamente área jurídica, era área social. E também já trabalhei com a psicologia escolar e educacional, com os serviços de orientações psicopedagógicas. Mas todas essas atividades que eu desenvolvi sempre estiveram atreladas à clínica, tá? Todas as atividades. Então, nesse meu percurso aí pela psicologia e pelas psicologias, pela multiplicidade da psicologia que a gente sabe que existe, né? Aí, pessoal do primeiro semestre que está na faculdade, que está se deparando com aquele famoso livro da Bock, Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, devem estar cientes dessa questão multifacetada do saber psicológico. Então, mesmo com essas atuações na social, na escolar, educacional, eu sempre estive em paralelo com a clínica, que, na verdade, pode dizer, Maia. Não, e que isso é muito comum, né? Os estudos, quase todos eles, na verdade, todos os que eu tomei conhecimento, né, que fizeram aquelas pesquisas de censo, quem é o psicólogo brasileiro, né, estudos da Bahia, da PUC São Paulo, todos apontam para esse lugar de que os psicólogos que atuam na clínica, muitas vezes eles têm também uma atuação em outro espaço. Então, a clínica, em porcentagem, continua sendo ainda uma das áreas de maior interesse, né, dos psicólogos. Mesmo que eles ocupem outros espaços, a clínica vai estar ali como trabalho também, né, concomitante. Justamente. Eu acho que alguém tinha dito aqui, mas só para a gente ficar atento, que talvez o volume não sei, volume do PC falaram, mas acho que ele não está no computador, deve estar no celular mesmo. Talvez para baixar um pouquinho o volume, como eu estou de fone e você não, talvez para não dar esse eco, né? Acho que era isso, gente. A gente vai, não sei. Estranho, porque eu tô só no celular. Tá no celular. A gente vai, talvez seja essa questão do fone, né, mesmo, mas se tiver algum probleminha, vocês vão falando. Então, justamente esse dado que o Maia traz, a psicologia clínica, ela ainda conta com o maior número de atuação, né, das psicólogas, dos psicólogos, e no meu caso, na verdade, sempre foi uma grande paixão, juntamente com a docência. Então, hoje eu não atuo mais nas áreas social, educacional, tenho um grande carinho, né? Mas precisei fazer, como a gente precisa fazer nos nossos percursos, uma escolha. Então, a minha escolha foi pela psicologia na área da docência, né? E pela atuação clínica. Que aí a gente vai começar a conversar que não foi exatamente psicologia clínica. A psicologia clínica está aí, se apresenta, mas a gente vai falar também, Lina disse que o áudio está ótimo, certo? Então, pode ser problema de alguns celulares, né, também, e computadores, que bom. Olá, Mike! Gente, um beijo em todas e em todos, que assim, depois eu vou querer ver todo mundo que está aí escrevendo. Muito queridos vocês, muito queridas. Então é isso, né? E aí nesse meu percurso eu privilegiei a prática clínica e a docência, até porque eu acho que a prática clínica, ela inclusive fomenta muito a docência. Então, obviamente que resguardadas todas as questões de sigilo, enfim, mas essa vivência de escuta do sofrimento psíquico, de escuta das subjetividades, acaba nos trazendo aí também uma possibilidade maior de dar ao aluno, né, de passar ao estudante nesse processo de ensino-aprendizagem, essa lógica mais prática, que muitas vezes fica distante, né? Quando a gente teoriza muito e não traz uma bagagem prática, eu acho que isso pode acabar atrapalhando, criando empecilhos para esse processo de formação de futuras psicólogas e futuros psicólogos. Certo? E como se deu então, esse teu direcionamento para a clínica? Na faculdade, pronto, meu desde o direcionamento. início, você já entrou querendo ir para a psicologia, que é muito comum também, né?
O estudante de psicologia, ele já entra com aquela visão do psicólogo, esse psicólogo psicanalista, né? Que é o que é mais retratado na TV, em filmes e tudo mais, como do divã, né? Entendendo que sempre vai ter o divã, que a psicologia é isso, né? É o atendimento individual, particular. Então, você já entrou com essa visão ou foi construindo no decorrer do curso? Como é que foi feita essa escolha pela psicologia clínica, né? Por essa área e pela psicanálise? Então, essa escolha, né, ela de fato já foi ingresso na psicologia, porque assim como muitos dos alunos que entram, eu já entrei apaixonada pela clínica, mas não sabia muito bem que clínica era essa. E aí você bem coloca, tem todo esse estereótipo, todo esse imaginário aí do psicanalista com o divã. Temos até alguns filmes que distorcem muito essa questão, né? Filmes norte-americanos principalmente colocam lá o psicanalista com um caderno de anotações e virado face a face para o paciente que está deitado. Isso não é divã, né? Isso não é o uso adequado realmente do divã, não é a posição do analista. E a gente vai conversar sobre isso aqui também hoje. Mas eu entrei, sim, apaixonada pela clínica. E aí, logo nos primeiros semestres, nos 3 primeiros semestres, eu tive contato com as teorias psicológicas. Então, eu tive contato com o humanismo, comportamental e psicanálise, né? Essa tríade das teorias aí. A princípio, eu me permiti, sempre falo isso para os meus alunos, ser muito aberta e conhecer e estudar. Então, se eu puder já dar uma dica para vocês em relação a isso, não se fechem. Não se fechem, sobretudo nos primeiros semestres. Mergulhem nas teorias, conheçam, se aprofundem, para que, posteriormente, vocês possam fazer essa escolha, tendo por base aí um bom respaldo teórico, entendendo em que momento aí se situa histórica e epistemologicamente aquilo que vocês estão escolhendo e entendendo também as dimensões práticas dessas lentes teórico-clínicas. Então, eu passei por muitos estudos, inclusive nos 2 primeiros semestres eu fui para vários congressos de humanismo, por exemplo, gestalt terapia, enfim, ia para palestra de análise do comportamento, só que lá para o 3º semestre, na verdade o bichinho da psicanálise me capturou muito cedo, assim, no 1º, 2º semestre pelas falas que eu ouvia, mas eu não me fechei, né? Continuei estudando, obviamente, tudo que era possível. E aí, lá para o 3º semestre, eu de fato não pude mais resistir, oferecer resistências à psicanálise, lembrando que a transmissão da psicanálise, ela não se dá absolutamente na academia, na universidade, porque são muitos temas para a gente tocar aqui hoje, mas eu vou tentando pincelar alguns deles. Ela não se dá propriamente a transmissão da psicanálise ali na universidade, mas a universidade, ela é como se fosse uma isca, né? Joga-se um anzol para que você de fato vá depois aprofundar os teus estudos na teoria e na clínica psicanalítica, por exemplo. Então, 3º semestre, eu já fiquei super encantada com a psicanálise. E aí, eu fui buscar, para além da faculdade de psicologia, outros espaços, grupos de estudo, cursos de formação, outros espaços nos quais eu pudesse realmente me aprofundar mais na psicanálise, tá? Mas aí eu já escolhi depois os meus estágios, todos em clínica. Então, na época, nós tínhamos que fazer o primeiro estágio, obrigatoriamente estágio 1, em organizacional de trabalho, em processos educativos sociais e em clínica e saúde. Os outros 2 estágios, né, eu continuei já na clínica. Então, tive 1 ano e meio de experiência clínica ainda na faculdade, antes de me formar e montar consultório particular, enfim. Ivna, o que é que vai significar ser um psicólogo clínico? Né? Quais são as características da atuação do psicólogo na clínica? Tá, vamos pensar, né? Se a gente puder condensar aí, porque como você bem disse no primeiro momento, dentro da clínica há um mundo. Dentro da clínica há uma multiplicidade de abordagens, né? E aí estamos falando das abordagens psicológicas, que a gente vai já chegar no momento e diferenciar da psicanálise. Mas essas abordagens psicológicas, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que elas constituem um solo epistemológico diferente, são constituídas, na verdade, por um solo epistemológico diferente. Então, é importante que você saiba aí, por exemplo, quais são os antecessores daquela abordagem, que matrizes de pensamento filosófico estão amparando aquela abordagem. É importante que você saiba também
Qual é a visão de mundo colocada ali? Qual é a visão de sujeito? Qual é o entendimento de homem? Qual é a faceta do objeto psicológico que vai ser estudada naquela determinada abordagem? Então, isso é a primeira coisa. Com isso, já se dá o primeiro passo para ser um psicólogo, uma psicóloga clínica. Quando você faz aí a eleição, a escolha da lente teórico-clínica, da abordagem, a partir da qual você quer operar essa escuta. Então, um ponto comum que nós temos em todas as abordagens, em todas as possibilidades de fazer clínico dentro da psicologia, escuta. Nós, psicólogos clínicos, obviamente que o psicólogo, de um modo geral, vai trabalhar com escuta. Mas nós, psicólogas e psicólogos clínicos, né, vamos trabalhar com um tipo de escuta especializada, que é um tipo de escuta que se volta para o sofrimento psíquico, que é um tipo de escuta que se volta para o sofrimento psíquico individualizado, particularizado ou mesmo de modo grupal. E aí a gente pensa no exercício da psicologia clínica com casais, com grupos, mas a psicologia clínica, ela nasce a princípio para o indivíduo, para aquele que a filosofia diz que é indivisível, né? Então ela nasce realmente com essa questão. Esse é um ponto comum. Outros pré-requisitos, digamos, de atuação do psicólogo clínico é justamente, e aí nas mais distintas abordagens, isso também é um ponto comum, é justamente que ele possa ali estar num lugar de quem vai escutar esse sofrimento psíquico sem emitir juízo de valor, sem fazer, né, julgamentos, sem a análise do comportamento, me corrija se eu estiver errada, mas eu falo até da audiência não punitiva. Não é Muito isso? bem. Tá vendo? Ó, conhecimento de comportamental. Então, fala justamente disso, né? E a Gestalt vai falar em outra medida, a psicanálise também, a sistêmica de outra. Então, é importante que a gente saiba que dentro da psicologia clínica, o nosso fazer maior vai ser escutar o sofrimento psíquico, que se coloca a partir da fala, então não há clínica sem fala, e aí obviamente que essa fala, ela pode ser a fala verbal, ela pode ser a fala em atendimento de Libras, por exemplo, né? Mas é preciso, é necessário que a dimensão da fala do sujeito esteja presente ali. E é preciso também para o fazer do psicólogo clínico que o sujeito se implique. Porque às vezes, por exemplo, na psicologia social, na psicologia organizacional do trabalho, há uma busca ativa do psicólogo em relação ao público-alvo. Então, às vezes eu vou precisar, como psicólogo organizacional, por exemplo, fazer uma reunião com os contratados, os empregados daquela empresa. Eu tenho uma postura ativa, né, aí de busca. Às vezes, num CRAS, eu vou mapear quem são as adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. Ok. Na clínica, o movimento é contrário. Na clínica, nós, né, profissionais da clínica, estamos aguardando a chegada deste público. Então, não é um público-alvo. Nós não vamos, através de uma busca ativa, procurar. Na verdade, é aquele sujeito padecendo por conta de um sofrimento psíquico que nos procura, né, para ter um lugar de fala, para ter um espaço aí de tentar organizar melhor as suas questões sintomáticas, as questões que estão causando sofrimento. É importante a gente sinalizar também, né, que nessa multiplicidade de abordagens, né, que não vai existir uma abordagem melhor do que a outra, né? Isso vai dizer mais do profissional, né, que está ali atuando, do que da própria abordagem. Então, qualquer uma delas, né, dependendo de quem está ali tomando, né, como base aquilo, né, qual profissional que está se utilizando dela, vai também encontrar mais ou menos de maneira eficiente em todas elas, né, quase no mesmo tempo, enfim, com o mesmo objetivo, né? Isso, e um outro Maia. ponto, que é isso que você estava destacando, que é o que o Figueiredo coloca, né, de que a clínica, ela não vai se resumir ao lugar, ao espaço, ela não deve ser confundida com o espaço onde o atendimento acontece, né, que também é uma confusão que muita gente faz, de achar, por exemplo, e aí já quase adentrando aí no próximo tópico, né, de que a psicanálise, ela só vai servir para o atendimento individual, né, que ela é individualizante por isso mesmo, né, elitista, né?
Justamente, né? E aí nós estamos muito sintonizados mesmo, porque enquanto eu te ouvia falar, eu já ia trazer aqui uma questão apontada pelo Luiz Cláudio Figueiredo. Luiz Cláudio Figueiredo, vocês sabem, né? Psicólogo, epistemólogo, enfim. E eu ia justamente falar sobre isso, sobre o que ele fala da clínica, aí você já falou, e também sobre uma questão que ele traz, que na clínica, por exemplo, a gente não pode se fechar nem num dogmatismo, nem no ecletismo. O que seria isso? O dogmatismo seria eu dizer que a minha abordagem, pronto, a Gestalt terapia, digamos, é a única solução possível. Até esse termo solução é muito complicado. Mas a Gestalt terapia, por exemplo, é a única abordagem que vai conseguir resolver ou dar elementos para que o sujeito resolva determinada questão. Quando eu me fecho numa postura dogmática, eu estou dizendo o quê? Que eu não posso escutar, eu não posso dialogar com as outras abordagens. E aí, por exemplo, a gente não poderia nunca estar numa mesa, eu como psicanalista, você como analista do comportamento, e conversando sobre temáticas comuns. Conversando, por exemplo, sobre o que é a escuta, como é que se dá a relação e a constituição de vínculo com esse paciente, como se dá a questão do sigilo. Mas, se a gente ficar no dogmatismo, isso não é possível, certo? O outro lado é o ecletismo, que o Figueiredo vai dizer o quê? Também não dá para dizer assim, pronto, vou ser psicóloga clínica, e aí eu vou fazer assim, eu vou pegar um pouquinho da Gestalt, porque eu me identifico muito com essa visão do aqui e agora, mas eu acho que a questão que a análise do comportamento coloca sobre análise funcional também é muito eficaz. Então eu vou pegar um pouco da análise funcional, da análise do comportamento, vou pegar o conceito de presença de aqui e agora da Gestalt e vou usar um divã, porque, né, é um instrumento aí, não é só um mobiliário, o divã, ele é um instrumento técnico, da própria técnica do fazer psicanalítico, e eu vou pegar também e vou utilizar e passo o paciente para o divã, não sei nem o que é que eu estou fazendo. Isso é o ecletismo, isso é quando a gente não consegue entender do ponto de vista rigoroso, de termos um rigor da nossa teoria, que sustenta a nossa prática. Então, eu sempre costumo dizer que é muito diferente nós sermos rígidos. A rigidez, ela descambaria no dogmatismo. Eu não posso dialogar, trazer pontos de vista diferentes com outras abordagens, né? Ao mesmo tempo, é necessário que sejamos rigorosas. Então, quando nós sustentamos um rigor, nós não caímos no outro polo disso, que é o ecletismo. Nem ecletismo, nem dogmatismo podem constituir a prática clínica. Senão a gente não está mais no campo ético da psicologia. E aí, já aproveitando para falar um pouco da ética na psicologia, tá? Antes da gente fazer essa diferenciação, eu sei que muitos aqui ainda são psicólogos em formação, como vocês gostam de dizer, né? Estudantes de psicologia, mas alguns estão muito perto de se formar, outros estão na metade do caminho, outros no começo. E aí eu trago para esse momento também que é muito importante vocês que vão buscar a psicologia clínica, por exemplo, estarem sempre aí antenadas e antenados nas diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, nas diretrizes do Conselho Regional de Psicologia, que no nosso caso é o CRP11, que pega Ceará, Maranhão e Piauí. Tá? Então é muito importante e a gente vai já entrar nessa discussão aí, por exemplo, vou entrar agora, na verdade, em tempos de pandemia, né? Em tempos de pandemia, os psicólogos que nunca tinham feito atendimento online, porque o Conselho Federal já tinha uma resolução de 2018 sobre psicologia online, sobre as possibilidades do atendimento clínico de modo remoto, de modo virtual. E aí, muitos psicólogos que nunca tinham feito esse tipo de atendimento foram pegos absolutamente de surpresa. E o que a gente tem aí que levar em consideração? Que existe um código de ética para todos os profissionais de psicologia e que, na verdade, vai amparar a clínica também, assim como as outras áreas. E aí, já que o nosso propósito é pensar que na dimensão clínica, nós precisamos nos basear pelo código de ética, né? Eu estou falando nós precisamos a partir de um discurso de ser psicanalista clínico. Desculpem, o ato falho já, gente. A partir de ser psicólogo clínico. Aí, por que eu cometi esse ato falho psicanalista clínico? Todo psicanalista é clínico, tá? Por mais que a psicanálise esteja também em extensão, a gente vai já entrar nisso, mas eu cometi esse ato falho, que Freud vai dizer que é quando o desejo inconsciente toma lugar, a fala consciente, conscientemente eu ia falar. E isso é a importância de ser psicólogo clínico. Aí eu falei psicanalista clínico porque é o meu desejo, faz parte do meu desejo. Eu
sou psicanalista, né? No sentido não ontológico, mas de que eu me coloco aí na função, no exercício de psicanalista, quando eu estou escutando um outro inconsciente, quando eu estou escutando o próprio sujeito do inconsciente. Mas ainda não entrando nessa divisão e voltando para o que eu estava falando da psicologia clínica e da importância de seguir os conselhos, né, os conselhos dos conselhos federais e regionais, esses psicólogos clínicos que foram pegos de surpresa aí, o Conselho rapidamente agiu, o Conselho Federal, e criou uma plataforma, na verdade já existia, mas ele facilitou o acesso a essa plataforma, né, que é o EPSI. Então, o acesso é muito, muito, muito rápido. Para quê? Para que a psicologia clínica pudesse cumprir aquilo que está posto no Código de Ética. O que está posto entre tantas coisas no Código de Ética e que é primordial? É que em situações de calamidade, emergências, catástrofes, enfim, os psicólogos clínicos precisam aí de todas as áreas, né? Mas falando da clínica, precisam estar a postos para prestar esse tipo de atendimento. Em situações de calamidade, desastres, de um modo geral, deve-se privilegiar o atendimento presencial, sempre que for possível. E aí a gente tem psicólogos, por exemplo, que continuaram atendendo em ambientes ventilados, resguardando aí a metragem de distanciamento mínima, né, 2 metros, de máscaras, luvas, enfim, com todos os aparatos. Mas nós temos também situações nas quais isso não é possível e aí precisamos virtualizar o nosso atendimento. Então nós acabamos... Pode dizer, Maia. Não, e aí é importante, né, de que, como você bem falou, né, o atendimento clínico em psicologia nessa modalidade, ela já existia há bastante tempo, né? Inclusive tem várias pessoas, é comum da gente escutar de brasileiros que moram em outro país, né, e que fazem terapia com o psicólogo brasileiro, né? É muito comum isso. E quando se colocava para conversa, para o diálogo, né, é muito comum que a esse período, por existir essa perspectiva dogmática, né, não se falava sobre o atendimento online, né, e quando se falava com um pé atrás, com crítica, talvez até mesmo por desconhecimento, né? E aí eu aproveito para sinalizar, nós temos 85 pessoas, então não vai dar para cumprimentar todos, mas vou cumprimentar aqui os professores que eu consegui visualizar, né? O professor Garcia, que é o nosso diretor de marketing lá da FPJ, né? A professora Isabelle Fonteles, e aí trazer um comentário do professor Felipe Meira, que ele é psicólogo, né? Psicólogo junguiano, que ele fala o seguinte: psicólogos bons independem da área. Há pesquisas, embora que contestáveis, que mostram mais eficiência em profissionais competentes de abordagens distintas que profissionais da mesma abordagem. Então, eu estou, né, inclusive, suponho que ele também remeta isso ao diálogo que possa acontecer, né, entre diferentes profissionais de áreas distintas. E é importante que a gente esteja aberto a esse diálogo, né? Sempre, com certeza. E aí, a Maia me diz só como é que tá nosso tempo, que aí eu me organizo aqui melhor, porque a gente fica com muitas coisas para falar para vocês. 30 minutos. Tá, 30 menos minutos. de 30. Tá, qualquer coisa a gente tenta, né, fazer aquela abertura ali, enfim, para ver se a gente contempla isso. Mas vou tentar pegar esses 30 minutos aí. Em primeiro lugar, deixar aqui, tá, registrada a minha alegria aí pela presença também do Garcia, Isabelle, Felipe, pessoas muito queridas e que me alegram muito com as suas presenças também. Então, só para a gente voltar, fechar essa questão, né? Fechar por enquanto, porque a gente teria muita coisa para falar, mas fechar um pouco essa questão em relação ao conselho, à atuação do psicólogo clínico nesse período, por exemplo, de pandemia. Saiu a resolução mais recente de 23 de março, agora de 2020, falando sobre o cadastro no EPSI, e depois saiu um complemento a ela dizendo da celeridade maior para esse cadastro. Então, realmente, psicólogos, psicólogas que ainda não estão cadastrados que desejam fazer esse tipo de atendimento, né, e que é muito importante nesse momento, cadastrem-se, porque senão demora nem 2 minutos. É realmente muito, muito eficaz esse tipo de trabalho que o Conselho vem fazendo. E então agora a gente vai entrar, de fato, como eu cometi esse ato falho, falando da psicologia clínica e aproveitei, né, aí deixei meu inconsciente, deixei como se precisasse deixar para o inconsciente aparecer. Não precisa. O inconsciente escapou e apareceu.
falar um pouco da psicanálise. E aí, brevemente, eu vou fazer essa distinção, que talvez muitos de vocês já saibam, principalmente aqueles que já foram meus alunos, mas talvez isso não tenha ficado claro para alguns também, que é uma distinção entre psicologia e psicanálise, ambas nas dimensões clínicas, tá? Estou falando da psicologia clínica e da psicanálise, que é prioritariamente clínica, que é o que a gente chama de psicanálise em intenção, nesse setting terapêutico, clínica, mas tem também a psicanálise em extensão, quando ela pode comparecer, por exemplo, aí, em projetos. E aí hoje, Maia me falou, e eu lembrei aqui, hoje a gente tem projetos, por exemplo, tanto de psicanálise quanto de psicologia nas praças, aqui em Fortaleza, né? Com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tendo que morar nas ruas. Então é importante que a gente possa pensar nisso também, tá? Uma outra questão que eu aponto, que aí eu acho que a gente pode voltar a discutir mais pro finalzinho, é a questão também das outras vulnerabilidades que se colocam aí e que exigem que a clínica ela seja ampliada, exigem que a clínica ela se estenda, tá? Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, nós temos aí uma série de antigas / novas situações aparecendo, tais como a vulnerabilidade das mulheres, né, o aumento dos casos de violência doméstica, enfim, todas essas questões que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais ao final. Mas voltando à diferenciação entre psicologia e psicanálise, vamos lá para quem ainda não ficou claro. A gente tende a chamar a psicanálise de uma abordagem psicológica e nós acreditamos que ela seja uma abordagem clínica, né? Mas ela não é uma abordagem. Por que ela não é uma abordagem? A gente fala atualmente abordagem, mas sem um rigor teórico. E aí, se a gente puder voltar para os aspectos históricos para mantermos esse rigor, eu considero que é muito importante porque isso vai impactar, vai ter consequências na prática clínica. Então, vamos lá, uma breve distinção psicanálise e psicologia. Primeiro, períodos históricos de nascimento. A psicologia nasce, claro que a gente tem várias coisas antes desse nascimento como marco histórico, mas é registrado o nascimento da psicologia em 1879 com o nosso amigo alemão Wilhelm Wundt, ali com um caráter super experimental no laboratório de Leipzig, na Alemanha, certo? Então, Wundt visa estudar, a princípio, ele tem duas psicologias, uma psicologia individual, ali do laboratório, e outra que ele diz que só dá para estudar na vida, que é a psicologia dos povos, das coletividades, das massas. Então, ali no laboratório, o Wundt vai usar o método da introspecção para justamente conseguir coletar aquilo que se passava no mundo interno, no mundo subjetivo. Então, a psicologia nasce dessa maneira. A psicanálise, ela não nasce em 1879. A psicanálise, ela tem um período que é chamado de pré-psicanalítico, que é tudo aquilo que o Freud está fazendo antes de 1900, e aí ele vem da medicina, então ele está num diálogo ali com o Joseph Breuer, com o Jean-Martin Charcot, com o Wilhelm Fliess, vários psicólogos, vários médicos, né? Eu vi aqui psicóloga Dina, aí falei, Dina, oi Dina. Vários médicos ali com os quais Freud está fazendo uma interlocução, isso é período pré-psicanalítico. Por que é pré-psicanalítico? Porque o Freud está utilizando ainda métodos que não vão ser métodos da psicanálise. Ele está usando o método catártico, o método da abreação, ele está utilizando hipnose, que é uma técnica sugestiva. Isso tudo contou muito para o período pré. Imagine uma gestação, a gestação da psicanálise. A psicologia já tinha nascido, a psicanálise ainda estava sendo gestada. Isso é um fator primordial que a gente precisa entender. Então, começa dessa questão, são saberes com contextos de nascimento cronológicos e históricos distintos. Outra questão, os criadores, né? Quem faz a criação, a invenção da psicanálise. Boa tarde, Antônio, que saudade, que bom que você está aqui, gratidão, viu? Então, a psicologia, ela é criada ali, claro, temos outros autores, temos o James, Herbart, enfim, mas ela é criada pelo Wundt, porque foi o Wundt quem institucionalizou, colocou nas universidades, colocou a psicologia como disciplina. Ao mesmo tempo, né, a psicanálise ali, no período pré-psicanalítico e depois, ela tem como seu criador e fundador Freud. Freud é o pai da psicanálise e as mães são as histéricas. Ele mesmo coloca isso, sem as histéricas, sem a escuta clínica daquele tipo particular de sofrimento psíquico, não seria possível nascer a psicanálise. Então, são fundadores diferentes. Objetos de estudo. Os objetos de estudo
para a psicologia, desde Wundt, o Wundt vai dizer que são os fragmentos psicológicos, ou que a gente chama depois de processos psicológicos básicos. Aí tem outras correntes psicológicas que dizem que são o comportamento, ou a mente, ou a subjetividade, ou fenômenos psicológicos básicos, e por aí vai. Então, são objetos múltiplos de estudo ali dentro de uma tradição consciencialista, tá? Do consciencialismo. A psicanálise tem um único objeto de estudo, que é o objeto de estudo, o inconsciente. Ponto. O inconsciente, que não é o inconsciente lá que já existia na época dos poetas, né? Ali no século XIX. Não é o inconsciente dos poetas, o inconsciente como lugar da loucura. O Freud vai descobrir, com a ajuda das histéricas, o inconsciente como uma outra instância psíquica que não tem nada de lugar da loucura. Ela tem leis próprias, lógicas próprias de funcionamento. Então, vejam objetos de estudos diferentes. Antecessores. A psicanálise tem como antecessora mais direta a medicina. E a psicologia, a fisiologia e a filosofia, principalmente. Então, são antecessores distintos, tá? Então, se a gente tem contextos históricos próximos, Europa, ali, né, um contexto eurocêntrico, mais distintos, se a gente tem datas de nascimento distintas, porque aí vale ressaltar que a psicanálise só nasce mesmo a partir de 1900, quando Freud publica a interpretação dos sonhos, porque aí ele abandona, não foi do dia para a noite, ele veio abandonando gradativamente método catártico, a abreação, técnicas sugestivas como a hipnose ou como a pressão na testa e foi substituindo-as pela regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. Falar livremente tudo que vem à cabeça com o intuito de que aconteça aquilo que eu fiz aqui, um ato falho, por exemplo, com o intuito de que o inconsciente emerja, né? de que o inconsciente apareça, certo? Então, nós temos aí também um nascimento completamente diferente da psicanálise e isso desemboca, resvala aí, tem como consequência uma atuação prática completamente diferente. Então, se a gente for para a psicologia clínica, nós vamos ter essa mesma raiz wundtiana, ou James, né, de James aí, Jamesiana, ok, do William James ou do Wilhelm Wundt, tá. Mas nós vamos ter ramificações dentro das abordagens. Então, eu só posso chamar de abordagem psicológica aquilo que aborda os fenômenos validados pela psicologia, certo? E aí o Felipe tá aí, seria uma outra discussão a gente entrar nisso, mas só vou perguntar aqui, porque as pessoas podiam dizer, e a psicologia analítica, né? E Jung? Mas vejam, Jung foi discípulo do Freud, depois há uma ruptura nessa relação, não só pessoal, mas também na relação teórica, né, de construção teórica, e Jung, ele constrói uma nova abordagem da psicologia, que é a psicologia analítica. Ele não criou outro nome, né? Ele disse psicologia analítica, quando ele se separa da psicanálise. Então, ele demarca o quê? Que ele continua situado no campo da psicologia. Por mais que ele se valha aí de alguns conhecimentos que ele aprendeu com Freud do inconsciente e modificou e fez os seus avanços, né, como inconsciente coletivo, enfim, mas não é mais psicanálise. Então, a gente tem essa distinção. Por isso que a graduação em psicologia, por exemplo, ela vai nos formar como generalistas e nós vamos poder atuar na clínica quando sairmos. Mas ela não vai nos formar enquanto especialistas em nada. Nem especialistas na análise do comportamento, nem na psicologia analítica, nem na gestalt terapia, nem na ACP. Se quisermos nos especializar, e isso está no nosso código de ética, enquanto psicólogos clínicos, teremos que estar sempre nos atualizando e fazendo aí cursos de formação, outros elementos. A psicanálise, né, por ser um outro saber, por não ser uma abordagem da psicologia, então a formação dela não é acadêmica. E aí isso gera uma série de discussões que a gente não vai ter tempo para destrinchar aqui. Já estou vendo, Mike, que a gente vai ter que fazer outra live, né, que eu quero depois pegar um pouco a questão mais central aí da pandemia, mas que a gente precisa entender isso antes, né, para pensar como é que a psicanálise, como é que a psicologia clínica estão atuando aí no momento de pandemia, que até a gente já começou a falar um pouco. Mas nesse momento, o que é importante que a gente entenda, por exemplo, é que a atuação da psicanálise, ela não vai estar vinculada, à formação do psicanalista não é a formação do psicólogo. Eu posso ter, como no meu caso, né,
uma formação em psicologia, graduação em psicologia, que eu utilizo muito mais na prática docente. E no âmbito clínico, eu atuo como psicanalista. Em dado momento aqui da nossa conversa, eu disse o quê? Que eu não sou psicanalista do ponto de vista ontológico. Não é o meu ser, eu não sou psicanalista. Eu exerço o ofício de psicanalista, eu me coloco no lugar de psicanalista. Que lugar é esse? Que é um lugar no qual só pode aparecer um sujeito do inconsciente, que não é o meu, é o do analisante, é o do paciente, e eu me coloco nesse lugar de analista com o que o Lacan, aí vamos dar um salto do Freud para o Lacan, o que o Lacan vai chamar de objeto A, que em breves linhas aqui, se é que a gente possa fazer isso, é o psicanalista fazer um certo apagamento das paixões do ego. Ele não deve estar ali, nesse momento de pandemia, por exemplo, com os seus medos, com as suas angústias, com as suas ansiedades. Ele não deve estar ali com essas questões e ele deve se percorrer um caminho de uma quase dessubjetivação, tá? A gente tem abordagens psicológicas, por exemplo, como a abordagem rogeriana, que vai ser o contrário. Que o Rogers vai dizer que o psicólogo, né, da ACP, da abordagem centrada na pessoa, vai precisar exercer a empatia, vai precisar se imaginar aí nas demandas daquele outro. Para a psicanálise é completamente contrário. Eu, enquanto psicanalista, ninguém aguentaria ser psicanalista 24 horas por dia, por isso que não é uma profissão, mas é um ofício que se ocupa, é um lugar psíquico que se ocupa, porque ninguém aguentaria escutar o inconsciente. Nós, psicanalistas, somos receptáculos, como o próprio Freud diz, dessas questões inconscientes, tá? E aí eu já aproveito como objeto, né? Como objeto A. Então ninguém aguenta, como Lacan fala, fazer semblante de objeto A, o tempo todo. Porque ali é uma função psíquica na qual a gente tem que se colocar, como semblante desse objeto, como aquilo que vai receber todas essas questões inconscientes que vêm desse outro. E aí, quanto tempo a gente tem, Maia? A gente tem 15 minutos, aí a live vai fechar. Tá. Então, só respondendo aqui, né, uma pergunta que foi feita a você, da Nayane. Ela pergunta como que é feita, então, a formação de psicanalista. E aí tenta ser bem sucinta, porque eu tenho outras perguntas aqui, tá? Tá ótimo, tá. E eu tenho uma coisa muito importante que eu queria falar, que era sobre a questão da psicanálise na pandemia, assim, bem rapidinho. É uma das perguntas. Show, então pronto. Então, Nayane, a formação de psicanalista, sucintamente, ela se dá por um tripé. Qual é o tripé? Formação teórica, que aí foi quando eu falei que só tem o gancho, o anzol, né, na faculdade de psicologia, mas a gente vai ter que buscar essa formação teórica em escolas sérias de formação em psicanálise, e aí é uma outra discussão, porque tem muito charlatanismo, mas a gente tem que buscar em escolas sérias de psicanálise, ponto 1 do tripé. Ponto 2, análise pessoal. E esse ponto 2, ele é o que o Freud e o Lacan vão dizer que é o principal, tá? Não pode faltar nenhum dos elementos do tripé, mas a análise pessoal, a análise do próprio analista, ela é fundamental. Uma das coisas que eu já queria colocar é que nesses tempos de pandemia, não há condições, a meu ver, de você, psicanalista, ou quem está fazendo um percurso pela psicanálise, ou psicólogo clínico, enfim, prestar esse tipo de atendimento se você não está submetido, né, a um processo psicoterapêutico, no caso da psicologia clínica, ou a tua própria análise pessoal. É preciso estar submetido a isso, e claro que a análise vai ser sempre uma questão de desejo, certo? Mas se você escolheu isso, está nesse lugar de analista, você precisa sustentar o desejo de estar também no lugar de analisante, a menos que tenha concluído aí a tua análise. E para fechar o tripé, supervisão clínica, que é quando eu atendo os meus pacientes e levo para um psicanalista que é o meu supervisor. Então, o Freud vai dizer que esse tripé é fundamental, mas nem supervisão clínica, nem formação teórica são o que produzem um analista. O Freud e o Lacan vão concordar, né? Lacan avança aí no Freud para dizer que a produção do analista ela só se dá com o trabalho a partir do próprio inconsciente. O analista na posição de analisante, para sustentar o que a gente chama lacanianamente de desejo do analista. Registrando aí a presença do nosso diretor, né? Diretor-geral da faculdade, professor Antônio, muito obrigado. Sim, nós teremos outros momentos para poder a gente dialogar, inclusive a gente pode colocar como tema psicanálise, né? E análise da psicanálise sobre tudo isso que vem acontecendo, enfim. Ivna, a pandemia, né, trouxe como consequência a necessidade de isolamento social.
E aí a gente veio observando, né, apesar de não existirem pesquisas concluídas, porque o isolamento ainda está em andamento, mas os indícios, né, as primeiras pesquisas já vêm indicando que houve uma diminuição significativa de alguns, por exemplo, de acidentes de trânsito, a violência no trânsito, ela diminuiu. Isso é quase que óbvio, porque, né, com o isolamento as pessoas passaram a sair menos de casa e, ao mesmo tempo, houve um aumento assim gigantesco de denúncias com relação à violência doméstica, né? E, além da violência contra a mulher, que já era um dado muito alarmante, né, passou a existir também um outro novo dado, se assim pode ser colocado, de violência entre homens, entre vizinhos, né, Então, houve essa necessidade de presença em casa, acabou também trazendo como consequência esse outro dado de violência, né? Que não são dados oficiais, né? Por exemplo, o nosso IJF, que é o Instituto José Frota, né? Ele já tem apresentado isso com a entrada de pessoas que chegam lá com esses acidentes, né? E violência que acaba sendo camuflada como acidente também. Né? E aí, teve uma pergunta que foi feita pela Débora, psicóloga, né? Que ela pergunta se você percebe que houve um aumento, né, de comportamento compulsivo, né, durante esse período. Né? E que é que você acha que modificou dessas demandas, né, voltadas para a psicologia clínica? Certo, tá. Temos quanto tempo, só para eu ter uma noção? Acho que 10 minutinhos. 10 minutinhos, tá. Então, Débora, gratidão a todos vocês que estão mandando perguntas, tá? A gente vai provavelmente bolar aí um outro espaço, né, Maia? Mas assim, concordo, Mas, assim, acho... Deixa eu só te dizer, se você estiver falando e ele encerrar, a gente retorna para você se despedir, tá? Pronto. Ah, tá bom. Uma angústia a menos, né? Nesses tempos de pandemia que já suscitam tantas angústias, gente. Então, assim... Vou pegar a pergunta da Débora com essa outra colocação que você fez e eu acho que vai ser fundamental em termos de pesquisas no campo da psicologia, que nós possamos, enquanto pesquisadores, né, psicólogas e psicólogos, estarmos aí, de fato, estudando a emergência aí, ou esse aumento de sofrimentos psíquicos que já existiam, como esse em relação à violência contra a mulher, violência contra o idoso também, né, há indícios de que tem aumentado muito. E eu acredito que só por meio da pesquisa mesmo, de a gente conseguir aí produzir artigos, produzir escritos sobre essas questões, é que a gente vai poder pensar em novas estratégias. Porque o mundo não vai ser o mesmo, o mundo pós-pandêmico já não está sendo o mesmo, e obviamente que a escuta da psicologia clínica e a escuta da psicanálise precisam ir se adaptando, se modificando a partir dessas novas demandas, que às vezes são novas e às vezes são demandas muito antigas, vestidas com uma nova roupagem, tá? Então, assim, percebo sim, e aí não estou falando, obviamente, de nenhuma pesquisa fechada, empreendida, estou falando da minha percepção clínica e da minha percepção enquanto contato com colegas que são psicólogos clínicos, que estão dentro de alguma abordagem psicológica, e percebo muito o aumento mesmo dessa violência contra os vulneráveis. E aí eu costumo dizer que a gente tem os vulneráveis e temos os vulneráveis dos vulneráveis. Né? Então, imagina, por exemplo, o nível de violência aí a qual estão sendo expostas pessoas que moram em condições periféricas, que estão precisando cumprir o isolamento social, outras não podem cumprir, estão sendo obrigadas a trabalhar ainda assim, mas digamos aquelas em condições periféricas que precisam cumprir o isolamento social. E aí imagina o que é cumprir o isolamento social numa casa que só tem um cômodo, que não tem saneamento básico, que tem 15, 18 pessoas aglomeradas. É óbvio que isso vai aumentar o nível de sofrimento psíquico. E aí quando a Débora pergunta, por exemplo, sobre aumento das compulsões, ou a gente poderia também pensar... Comportamentos de risco. Ela comportamentos assim. de risco, né? Como já tem pesquisas também em andamento falando sobre, por exemplo, as possibilidades de aumento de casos de suicídio, e aí suicídio nas diferentes faixas etárias, enfim. Então, eu considero que sim, Débora, que a gente tem um aumento, até porque isolados socialmente, que eu nem gosto muito desse termo, eu acho que nós estamos isolados fisicamente. Há um isolamento físico, mas acho que nós nunca nos conectamos tanto de modo social, né? Pelas redes sociais, enfim.
Mas naquilo que é chamado como isolamento social, obviamente que as pessoas estão também isoladas com as suas próprias questões, mas isoladas com questões aí de violência, de risco, de vulnerabilidade, que já estavam presentes nas vidas delas, mas que agora elas ganham uma outra conotação por conta do cenário. Então imagina que uma mulher sofrer violência doméstica e não poder sair de casa, porque ela e o marido estão em isolamento, né? Então, obviamente que isso gera um sofrimento psíquico maior. E falando aí do aumento dos casos, né, do que a psiquiatria diagnostica aí como transtorno de pânico, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e a gente trazendo isso para o campo da psicologia clínica e da psicanálise, a partir do momento, e é claro que não é possível generalização aqui, tá? A psicanálise, por exemplo, vai acreditar no 1 a 1. E nem do ponto de vista clínico, da psicologia clínica, também não é possível essa generalização. Então, imaginem que isolados socialmente, dentro das nossas casas, enfim, e aí se colocam questões também como perda de emprego, várias angústias financeiras, né? Angústias mil, aí nesse sentido. Imaginem que o sujeito ter que lidar com tudo isso e não ter um lugar para dar vazão a toda essa angústia, a esse medo, a essa ansiedade. Eu ia até fazer aqui uma distinção entre angústia e medo, ansiedade e medo, mas a gente pode deixar para outro momento. Mas imaginem que ele não... E até Felipe sinaliza aqui, né? Lazer, cultura, consumo, que normalmente as pessoas colocavam para o final de semana. Exatamente. Né? E aí não tá tendo mais. Exatamente. Então imaginem como é não ter esse espaço. E aí eu acho que a psicologia clínica era uma outra questão que eu queria colocar também em relação à postura do Conselho Federal, porque nesse momento, que é considerado um momento de calamidade, de emergência, os psicólogos podem, inclusive, prestar atendimentos gratuitos. Por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem profissionais sérios e outros não fazendo esse tipo de atendimento, mas nesse momento existem redes de psicólogos na clínica que estão, profissionais sérios, que estão se organizando e que estão conseguindo aí dar um suporte para essas questões, né? Que estão conseguindo levar esse atendimento a pessoas que, por exemplo, não teriam condições ou que eram atendidas em clínicas, escolas, em instituições, equipamentos públicos, né? E essas pessoas perdem esse espaço de atendimento. Daí que eu acho que é importante a gente pensar na importância dessa virtualização, com todas as ressalvas, obviamente, mas pensarmos nessa virtualização dos atendimentos. Então, Débora, só para concluir esse raciocínio, eu percebo a partir da minha prática clínica e da troca com colegas que sim, né? Eu diria que não só tem aumentado esse tipo de demanda, mas eu acho que essa demanda ela ficou mais visível. Existiam demandas que eram invisibilizadas pelo próprio sujeito. E agora, convivendo 24 horas consigo mesmo e com esses grupos sociais dentro da mesma casa, não dá para negar. E é fundamental sinalizar para isso, porque também é um indicativo, né, tanto para as políticas públicas, mas também para as redes privadas, né, da importância da saúde mental. Né, da saúde mental do seu trabalhador, né, da população, de como que as redes de atenção psicossocial também muitas vezes são desassistidas, né, porque o profissional que está lá na rede, ele já sabe dessa necessidade porque ele lida diariamente, mas muitas vezes o gestor não entende porque está, exatamente como você bem trouxe, camuflado pelo cotidiano, e aí nesse momento está aí colocando, né, a amostra como que a nossa sociedade ela é ansiogênica, né? E aí, para finalizar, eu queria te pedir, se é que é possível, e você mesmo já sinalizou, que a psicanálise e também, acho que a psicologia como um todo, independente da abordagem, que a psicanálise não é uma abordagem, né? E, percebe esse lugar da psicologia sempre muito para o atendimento subjetivo, né? Que é uma nova psicologia que se constrói ali no cuidado a cada nova pessoa. Mas que dicas, né, que você daria para que as pessoas que estão passando por esse momento, né, possam ter uma tranquilidade maior, como lidar melhor com esse processo de isolamento físico Certo. E não só social? Isso, essa pergunta, na verdade, ela é dificílima, quase impossível de ser respondida, porque eu acho que a gente está falando de subjetividades e, portanto, de singularidades. Então, por mais que todos nós estejamos sob a mesma tempestade, aí eu vi uma metáfora que achei muito interessante, estamos sob a mesma tempestade, mas não estamos nos mesmos barcos, né? Ah, tá todo mundo no mesmo barco. Não, não tá. Todo mundo no mesmo barco, porque aquela mulher que está sofrendo violência doméstica, a mulher que tem que trabalhar e ao mesmo tempo dar conta das crianças, das atividades
Não, Dou. só que a gente está aqui no meio de virtual, né? De falar de um meme que diz assim, estamos no mesmo barco. O nome dele é Titanic, Exatamente, só se né? Que eu for, acho né? que é uma Ah, leitura boa. e aí eu vi até outro meme que dizia assim, por isso que tem tantas lives, porque lembra-se do filme e da história de Titanic. Quando Titanic foi afundar, tocava música. Então deve ser por isso, bebê, que a gente está com tantas lives, né? Porque e aí eu acho que essa pergunta ela é muito, assim, claro, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que essa pergunta ela é muito difícil de